Olá, quinto ano. Estou aqui de novo para a gente fazer mais um pedacinho da nossa apostila, ok? Se vocês abrirem a apostila, nós estamos na página 265. E logo na parte de cima tem o mapa do Brasil, onde ele é desenhado com um monte de rostinhos junto. E o que significa esses rostinhos? Um monte de pessoas que fazem parte da nossa cultura, do nosso Brasil. Então, na verdade, nós vamos continuar a outra aula que fala sobre quais os povos que deram origem ao Brasil, quem que compõe a nossa cultura, tá? Na aula passada eu falei que tinha os índios, os africanos e os portugueses. Eles são, na verdade, os países, os povos que enraizaram a nossa cultura. Só que nós temos mais povos. Quem são os outros povos que vieram para cá e que deixaram a sua contribuição? O nosso país, o Brasil, ele é rico em quantidade de cultura, porque todo mundo que veio para cá trouxe um pouquinho, ok? Quem que veio para cá? Veio italiano, veio japonês, veio alemão, veio turco, árabe e mais um monte de povos. Quem são eles? Eles vieram para cá de várias idades, cada um com uma idade diferente. E eles vieram em busca de trabalho, né? E em busca de terra, que eles não tinham lá no país deles. Então, eles vêm para cá não para passear, mas eles vêm para buscar trabalho e condições de vida, uma vida melhor, tá? Se vocês olharem na página 265, vocês vão ver que tem vários povos. E no meio está o Brasil. O Brasil com um monte de flechinha que cada um trouxe para cá. Por exemplo, os índios, árabes, italianos, africanos, japoneses, alemães. E o que cada um trouxe desses povos? Olha lá, os índios trouxe a música, trouxe o folclore e a culinária. O que os árabes trouxeram para a gente? O quibe, né? A culinária e a língua. Os italianos, o que eles trouxeram? A culinária, o artesanato e a arquitetura. O que é arquitetura? É a maneira de fazer as nossas casas, os nossos prédios. E foi lá que a gente buscou para a gente fazer uma cópia aqui no Brasil. Então, a nossa arquitetura é muito baseada lá dos italianos, tá? Nós temos também alemães, que trouxe artesanato, arquitetura, culinária, japonês que traz a culinária, as artes marciais, os africanos que traz a música, o folclore e a culinária. A feijoada veio com os africanos, porque na verdade eles não tinham comida e tudo que sobrava das comidas dos senhores iam para os africanos e eles faziam essa feijoada que não era bem assim, mas que até hoje a gente come, tá bom? Vamos virar a página, vamos na página 266 e vocês vão conhecer uma artista que eu acho que todo mundo já conhece, chamada Tarsila do Amaral. E ela faz uma obra muito, muito importante chamada Operários. Dá uma olhada lá. A gente tem uma indústria no fundo e na frente a gente tem um monte de rostinho, que significa aquele monte de operários vindo da miscigenação de culturas e que compõem essa obra. Então, na verdade, a Tarsila ela faz um quadro que retrata o nosso Brasil operário, um quadro onde mostra a indústria no fundo, todo mundo vindo em busca de trabalho e na frente esse monte de povos, tá? Que faz parte da nossa cultura. Mas é uma obra modernista. E o que é uma obra modernista, na verdade? Uma obra modernista é uma obra onde o artista não procura copiar a realidade, ele não procura copiar igualzinho, bonitinho, como era feito antigamente. Eu sempre falo que a máquina fotográfica revolucionou o mundo, principalmente a pintura, porque até então os artistas faziam cópia de tudo que a gente tinha. Ele tinha que me fazer assim bonita, perfeita, uma cópia, um retrato. A hora que apareceu a máquina fotográfica, se eu quiser uma fotografia minha, eu vou lá, clique, e eu bato uma foto minha, eu não preciso mais copiar, tá?
O artista, então, ele fala, nossa, vou perder meu emprego. Se a máquina fotográfica vai copiar as pessoas, para que é que eu vou, então, perder meu tempo e fazer uma fotografia da Rita? Então, ele não fazia mais. O que ele fazia? Ele fazia de uma forma diferente a minha imagem e não uma cópia da realidade. Então, o artista modernista, ele não quer me copiar, ele quer fazer do jeito dele, como ele me vê, ele quer fazer a cópia do jeito que ele acha que eu sou, e não mais uma fotografia igualzinha à realidade. Então, os artistas modernistas, eles não querem mais copiar nada, eles querem fazer a sua interpretação de mundo, do que eles veem, do que eles sentem, do jeito que eles fazem, ok? E eles querem fazer também criar uma arte essencialmente brasileira. Ele não quer mais buscar fora do nosso país a inspiração para a arte, ele vai buscar no que está acontecendo na nossa realidade. Por isso que ele busca, a Tarsila busca os operários que faziam parte da nossa terra, com toda essa miscigenação que tinha, e a indústria lá no fundo, porque nessa época era forte a indústria, onde todo mundo saiu do campo e veio em busca de melhores condições de vida para buscar salário, ok? Essa é a história desse quadro aí, Operários, que vocês veem aí na página 266, tá? Então vamos lá, o que é que a gente tem que fazer de verdade? Qual é a atividade que vocês vão fazer e trazer pronto para mim quando a gente voltar? E logo, logo a gente vai estar junto, tá? Página 267. Tem duas atividades e eu proponho que vocês façam a terceira. Qual é a atividade que vocês vão fazer? A primeira é uma perguntinha simples que eu acabei de falar, que ele pergunta assim: os imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX, comecinho do XX, vieram aqui para o país por quê? Vieram para passear? Vieram para fazer turismo? Para que eles vieram? Então, vocês vão assinalar a resposta correta, tá? E a outra atividade, embaixo, a segunda, é para vocês fazerem uma entrevista com quem estiver aí. Na verdade, o papai e a mamãe. Fala, papai, preciso te fazer uma entrevista. Quais são os hábitos e costumes da nossa família? Por exemplo, eu quero saber qual é a música que vocês preferem, que vocês estão acostumados a ouvir, quais são os pratos preferidos, quais são as danças, quais são os hábitos que vocês têm, qual é a herança da família, vocês são descendentes de quem? Índio, português, alemão, de quem vocês são e quais os hábitos que vocês têm. Então, vocês vão marcar tudo num papelzinho e trazer para mim assim que a gente retomar as aulas, tá bom? A terceira atividade, que vai ser numa folha de sulfite, que não está escrito aí, mas que eu gostaria muito que vocês fizessem, que vocês voltassem nessa obra da Tarsila do Amaral, Operários, e que vocês fizessem uma releitura. O que é uma releitura? Pega uma folha de sulfite, faz um desenho no fundo da indústria lá no fundo, tá? Coloca a indústria e na frente vocês vão recortar rostinho de revista, rostinho pronto. E todas essas imagens que a Tarsila desenhou, todos esses rostinhos que foi pintado aí na frente, vocês não vão pintar, vocês vão fazer uma colagem. Colhem um monte de rostinhos aí na frente, para que a gente tenha uma outra imagem da obra, só que agora feita por vocês, um pedaço desenhado, que é a indústria no fundo, e uma colagem de rostos por cima da imagem, ok? Deu para entender? Fiquem com Deus, um grande abraço e, se Deus quiser, a gente volta logo. Beijo.